Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Continuando nossa aula, nosso bate-papo sobre a NBR 5410, norma de instalações elétricas de baixa tensão. O objetivo dela é garantir a segurança, como nós já vimos nas outras aulas, garantir a segurança das pessoas, dos animais e dos bens. Ainda falando um pouco da divisão de uma instalação, o que eu tenho para dizer para vocês? Que uma instalação elétrica, ela deve ser dividida em circuitos, como eu tinha mostrado anteriormente, mas a norma tem um item 9.3, que ele diz o seguinte, que os ambientes, cozinha, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia, para essas tomadas, a norma exige a instalação de circuito específico. Ou seja, um circuito para a copa, as tomadas da copa, um circuito para as tomadas da cozinha, da área de serviço e assim sucessivamente. Outro importante ponto da norma, que ela diz o seguinte, que equipamentos de uso fixo ou, vamos dizer assim, semifixo, com corrente superior a 10 amperes, deve-se utilizar uma tomada de uso específico e um circuito para essa tomada. Mas eu gostaria de fazer um incremento. Circuitos também com corrente menor do que 10 amperes, por exemplo, um ar-condicionado, sugere-se a instalação de um circuito específico para esse tipo de carga. Então, veja na sequência o item da norma. Então, pessoal, veja vocês, eu tinha comentado aqueles itens. Onde se encontram aqueles itens na NBR 5410, ainda falando da divisão da instalação? É o item 953. 9531. Todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes deve constituir um circuito independente. Então, pessoal, olha o que eu vou dizer para vocês aqui, o que está escrito nessa norma. Então, todo ponto de utilização, seja ele exclusivo ou virtualmente dedicado. Então, veja vocês, um ar-condicionado é um ponto exclusivo, né? Ou equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes. Deve constituir um circuito independente. Então, o ar-condicionado e outros dispositivos. As copas, as tomadas de copa-cozinha, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderia e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente dedicados à alimentação dessas tomadas. Tá ok? Então, assim a gente fecha esse item importante da divisão de uma instalação. Pessoal, vocês viram no slide anterior o que a norma fala. Então, cozinha, todas as tomadas da cozinha tem que ter um circuito para ela. Ah, eu tenho um forno elétrico que vai ficar na cozinha. Eu tenho que fazer o quê? Colocar um circuito específico para ele, tá? Desde que esse forno esteja uma corrente superior a 10 amperes. Aí eu digo para vocês o seguinte, vamos admitir que na cozinha eu tenha 5 tomadas, sendo que uma delas eu vou ligar um forno com corrente de 15 amperes. As 4 tomadas restantes, eu vou colocar um circuito para ela, específico. E depois, para essa tomada desse forno, eu também devo colocar um circuito para ele. Tá? Então, isso é que a norma fala, fazendo tudo isso na prática. Fiquem sempre ligados no nosso canal da Universidade da Elétrica.